O objetivo dessa aula é corrigir exercício. Vamos corrigir o exercício que ele fala assim, ó. Sobre as duas circunferências concêntricas de raio R1 e R2, com o R1 sendo maior que R2, e o centro O foram traçados os segmentos OC e OD, com C e D pertencentes à circunferência de raio R1. De maneira que o ângulo formado entre OC e OD fossem igual a 2π sobre 3 radianos. Sobre o segmento OC e OD, foram marcados os pontos A e B, pertencentes à circunferência de raio R2. Sabendo que a distância entre A e C é igual a 3 centímetros, resolvo o que se pede. Aí na letra A, ele pede isso aqui, ó. Dado o comprimento do menor arco AB é igual a 25,12 centímetros. Determine a medida de R1 e R2. Então, olha só. Eu desenhei aqui, né, no enunciado do exercício, obviamente não vinha o desenho. Eu desenhei com as informações do enunciado. Esse exercício tem um enunciado grande. Então, toda vez que você vai resolver um exercício que tem um enunciado grande, você tem que prestar atenção, ler várias vezes, observar todos os detalhes, certo? Então, começando lá em cima, ele fala que são duas circunferências concêntricas. O que é circunferência concêntrica? São circunferências que têm o mesmo centro, certo? Então, aqui, ó, uma circunferência dentro da outra. E aí ele continua falando que tem dois raios, o R1 e o R2. Só que ele fala que o raio 1 é maior do que o raio 2. Então a gente pressupõe que o raio 1 é tudo isso daqui, né? Tudo isso daqui. E o raio 2 é a partezinha menor. E aí diz aí que foi traçado os segmentos OC e OD. O segmento OC é esse segmento aqui inteiro. E o segmento OD é esse outro segmento aqui, ó. OC é tudo isso, OD é tudo isso daqui. E o C e o D pertencem à circunferência de raio R1. Então, o C aqui, ó, e o D, eles pertencem à circunferência de raio R1. Ou seja, essa circunferência maior aqui, ó, o raio dela é tudo isso daqui. O R1 é tudo isso, tá? Todo esse segmento aqui, OC. De maneira que o ângulo formado entre OC e OD fosse igual a 2π sobre 3. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a 2π sobre 3. Tá vendo? Ó, esse ângulo que forma aqui com OC vale 2π sobre 3 radianos. E ainda os segmentos sobre, né, o segmento OC e OD foram marcados pontos A e B. Então, sobre o segmento OC e OD foram marcados os pontos A e B aqui, tá vendo? Ó? Sobre os segmentos. Que eles pertencem à circunferência de raio R2, ou seja, a circunferência menorzinha aqui. O raio de uma circunferência é um ponto de uma extremidade da circunferência até o centro. Então, esse raio menorzinho aqui é o raio 2, né, o R2. E o R1 é tudo. E aí ele fala, sabendo que a distância entre A e C vale 3, ou seja, essa distância aqui, ó, desse pedacinho aqui vale 3, ele pede para a gente, dado o comprimento do menor arco AB, que é igual a 25,12, ele pede para a gente determinar a medida do raio R1 e do raio R2. Vamos fazer isso. Entenderam aqui, né? Eu voltei, li de novo o problema, mostrando onde que tá as coisas aqui no desenho. Se você estivesse resolvendo o exercício, você que ia ter que montar o desenho. Então eu sugiro que volte o vídeo e preste atenção, eu mostrando os detalhes aqui no desenho, certo? Porque esse desenho aqui não veio no exercício. Eu que desenhei as informações que estavam no enunciado. Se fosse você que estivesse fazendo, você que ia ter que fazer o desenho, certo? E esse é um exercício longo, então tem que prestar bastante atenção e tomar cuidado aí nos detalhes para não errar.
Vou começar com a medida de R2. Vamos fazer o quê? Regra de 3. Sempre. Vamos utilizar bastante regra de 3. Estão vendo já que em quase todos os vídeos, né? Quem está acompanhando aí todos os vídeos da playlist, viu que até aqui a gente usou regra de 3 em todos os vídeos. Então, eu vou montar uma regra de 3 com duas colunas. Uma coluna para medida em radianos e uma coluna para o comprimento do arco, que é dado em centímetros, certo? Então, a medida, quando eu falo de medida, eu estou me referindo ao ângulo. Então, ó, eu tenho a medida desse ângulo 2π sobre 3 aqui, ó. Eu tenho aqui. Ele vale 25,12. O enunciado me disse, ó, dado o comprimento do menor arco AB é igual a 25,12. Então, o arco AB está aqui, ó, e a medida do ângulo, a medida dele é 25,12. Então, a medida é 2π sobre 3 e o comprimento 25,12. Lembra do que eu já disse lá no começo da playlist, nos vídeos anteriores, que quando eu estou me referindo a medida e comprimento, eu estou falando de coisas diferentes. Comprimento de um arco é como eu pegar o arco aqui, esticar ele e medir. Agora, a medida do arco dado em radianos, eu estou me referindo ao ângulo. Então, ó, esses dois arcos aqui, tanto o arco AB como o arco CD, eles têm a mesma medida. Ambos medem 2π sobre 3 radianos. Agora, eles têm comprimentos diferentes. Esse tem um comprimento, este tem outro. Mas a medida deles é igual. Foi claro? Deu para entender, né? Já estou batendo nessa tecla desde o começo. Medida em radianos aqui eu vou colocar 1. Por que 1? Porque é um número neutro. 1 é um número neutro, então eu coloquei ele aí. E o comprimento é o que eu quero saber, né? Ó, dado o comprimento, determine a medida de R1 e R2, né? Então, é o que eu quero saber aqui. Lembrando, aí você vai falar, pô, mas aqui está falando medida e aí você marcou aqui no comprimento. Sim, porque no raio, né, ele quer saber a medida do raio. Quando a gente está se referindo ao raio, medida e comprimento, a gente pode entender como sendo a mesma coisa. Eu só não posso entender como sendo a mesma coisa quando eu estou falando do arco aqui, ó. Quando eu estou falando do arco, medida e comprimento são diferentes. Agora, quando eu estou falando de uma coisa, eu posso medir o comprimento dessa coisa, né? A gente geralmente mede. Você vai falar, pô, eu vou comprar um quadro pro meu quarto que tenha 10 centímetros. A medida dele é 10 centímetros. Ou o comprimento dele é 10 centímetros. Certo? Então, quando a gente está falando de outras coisas, não importa. Medida e comprimento a gente pode entender como sendo a mesma coisa. Só não posso entender medida e comprimento como sendo a mesma coisa quando eu estou me referindo a arco. Ok? Então, botei o 1 aqui porque ele é o elemento neutro, né, da multiplicação. E coloquei o x aqui porque é o valor do comprimento do raio que eu quero saber. Certo? E aí eu faço a minha regra de 3. Deixa eu pegar a caneta aqui para me marcar. Ó, vou fazer aqui 2π sobre 3 vezes x. Deixei indicado aqui, ó, 2π sobre 3x. E vou fazer 1 vezes 25,12, que dá 25,12. E aí, ó, esse 2π sobre 3 que está multiplicando x, ele passa dividindo. Vai ficar 25,12 dividido por 2π sobre 3, certo? E aí isso aqui é uma divisão de fração. Conserva a primeira, né? Ó, escrevi 25,12 em forma de fração, 25,12 sobre 1, né? Porque 25,12 dividido por 1 dá o próprio 25,12. E aí multiplico pelo inverso da segunda. Tava 2π sobre 3, vai ficar 3 sobre 2π. E aí na multiplicação de fração a gente multiplica normal. 25,12 vezes 3 dá 75,36. E 1 vezes 2π dá 2π, certo? Aí, como eu estou querendo saber uma medida, como eu estou querendo saber um comprimento,
eu tenho que substituir o meu π por 3,14. Toda vez que eu quiser saber medida ou comprimento de algo, eu sempre tenho que tirar o meu π e substituir por 3,14. Todo mundo sabe que o π é uma letra grega, né, que vale aí 3,14, certo? Aproximadamente, né, 3,14, 15, 6, 9, tarará, mais aproximadamente 3,14, certo? Então, vou fazer aqui, ó. Substituir o π por 3,14, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Fazendo a divisão, eu vou obter 12. Então, a medida do raio 2, né, ó, a medida do raio 2, que foi o que a gente calculou, é 12 centímetros. Agora, a medida do raio 1, como que vai ser a medida do raio 1? O raio 1, eu vou pegar o raio 2 e somar com 3. Por quê? Olha só. A medida do raio 2, né? A medida do raio 2 é o quê? É esse segmento aqui pequenininho, certo? A medida do raio 2 é o segmento pequenininho. A medida do raio 1 é tudo. Aí aqui no enunciado, ó, ele disse que a distância entre AC é igual a 3. AC é esse segmento aqui, que vale 3. Então, para mim saber o raio 1, que é tudo, eu vou ter que somar o 3 com o raio 2 aqui. Então, o valor do raio 2 eu tenho, ó, que é 12. Então, eu vou substituir o raio 2 por 12, ó, e vou somar com 3, que vai me dar 15 centímetros. Então, o raio 2 é 12 e o raio 1, 15 centímetros. Ok? E aí, na letra B, ele fala assim: qual é o comprimento do menor arco CD? Então, ele quer saber o comprimento do menor arco CD. O menor arco, gente, é esse aqui, né? Ó, porque a gente está falando de comprimento. Então, embora ali ele deu CD, né? Mas é algo que você tem que interpretar. Então, a gente vai fazer também a regra de 3. As mesmas coisas que a gente botou ali em cima. Medida em radianos e o comprimento do arco, certo? Primeiro eu vou ter aqui, ó, que 1 vai estar para o raio 2. Quanto que vale o raio 2? O raio 2 aliás, o raio 2 não, né? O raio 1, que vale 15. Desculpa, né? O raio 1 aqui vale 15. 1 está para 15. E o 2π sobre 3 está para x, né? Lembrando que aqui é a medida em radiano e aqui é o comprimento, né? O comprimento do menor arco. Quem é o menor arco? É isso aqui, né? Ó, que ele vale 2π sobre 3, né? O 2π sobre 3 não está ali por acaso, né? Lembrando que a medida dos dois, tanto do AD quanto do AB, é o mesmo, né? Porque medida é referente ao ângulo. Então, 2π sobre 3. E aí, como ele quer saber o comprimento disso daqui, aí eu coloco o x aqui agora embaixo do comprimento também, certo? E aí eu faço a minha regra de 3. Vai ficar aqui, ó, 1 vezes x, que vai dar o próprio x, e 15 vezes 2π sobre 3. Só indiquei aqui. Aí eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 15 vezes 2 dá 30. Copiei o π, copiei o dividido por 3, certo? Aí eu fiz a substituição do π, ó. Substituí o π por 3,14 porque eu estou querendo descobrir uma medida. 30 vezes 3,14 dá 94,2, que dividido por 3 vai dar 31,4 centímetros, certo? Aqui também, né, você poderia utilizar, né, o 12. Né? Se você utilizasse o 12 também daria uma medida ali aproximada. Então por isso que é interessante usar o raio 1, né? Desculpa, vou até mudar aqui, que é raio 1, que é o valor completo, né? Ó, que é o raio completo aqui. Aí fica melhor, fica um resultado um pouco mais aproximado. Ok? Então, o comprimento está aí. Então, esse foi o último vídeo, né, do nosso ano, de 2021. Então, aguardo vocês aí na continuação do ano, né? Vou continuar aí, né, a postar sempre 2 vídeos nesse mês de janeiro que vamos entrar.
e dar sequência aí na playlist de trigonometria 2, que é a trigonometria na circunferência.